Começando aqui mais um vídeo no canal Adrenatec. Meu nome é Bruno. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre thermal pads que eu recebi lá do AliExpress, né, da marca Obsidian. Eu tenho um thermal pad aqui de 85 por 45 milímetros, de 2 milímetros, que é esse aqui, como vocês podem ver. E temos também aqui esse outro de 3 milímetros, também 80 por 45. O objetivo de colocar esses thermal pads, né, de ter comprado eles na verdade para colocar, é na GPU da Zotac, modelo RTX 3080, aonde no ano passado eu tinha gravado um vídeo aqui para vocês mostrando o processo aqui de como fazer a manutenção, a troca dos thermal pads da placa de vídeo e também como é que a gente faz o processo de limpeza dela. Além disso, eu também tenho aqui uma pasta térmica também que chegou, do modelo da Thermal Magic Z12. É uma pasta térmica que estava sendo muito procurada lá no AliExpress. Antes desse processo todo aí do Digital Tax, né? Recebi todos os materiais aqui, não tive taxação. E agora no mês de agosto eu não comprei mais nada lá no AliExpress. Eu vou dar um tempo para ver como é que as coisas se comportam. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como fazer a manutenção da RTX 3080, também serve para a RTX 3070, 3060, vai depender muito aí do modelo que vocês têm, para poder fazer a abertura da placa, né, da maneira correta e depois fazer aí a manutenção corretamente da placa de vídeo. Eu vou parar um pouquinho aqui o vídeo com relação a essa gravação aqui que eu estou fazendo e vou mudar aqui para a placa de vídeo. Pronto pessoal, estamos aqui com a placa de vídeo RTX 3080 da Zotac. Como vocês podem ver aqui, ela é triple fan. No ano passado eu tinha comprado as 3 fãs dela lá no AliExpress, né? Tinha feito a troca das fãs. E a placa tem se comportado muito bem com essas fãs que eu coloquei, que são fãs originais também da Zotac. E a placa, ela é um pouquinho pesada, ela tem mais ou menos aí, eu acho que 1 kg, 380 gramas. Como vocês podem ver ali, nós temos o PCB da placa, ele está com a coloração ainda muito boa, né? Ele não começou ainda a escurecer. E a obscuridade do PCB geralmente ela acontece devido às temperaturas muito altas e a placa sem conseguir resfriar, né? Aí vai começando a carbonizar o PCB e aí com o tempo você vai tendo alguns problemas aí com relação à parte eletrônica da placa. Ela pode começar a falhar em algumas partes dos componentes dela e você pode ter algum problema com relação a isso. Por isso que a gente sempre preza para manter uma temperatura estável nas placas, tanto AMD quanto NVIDIA, para que a duração do tempo de vida dela seja um pouco mais prolongada. E a gente sabe que quanto mais a placa trabalha fria, melhor é para o desempenho dela no geral. Nós temos ali também os dois conectores de energia de 8 pinos cada um, né, formando 16 pinos ali. Temos também ali na parte de baixo o seu heatsink, onde ele faz a troca de calor entre a pasta térmica e o chip gráfico da placa, passando para cá, e as fãs, por sua vez, vai fazer ali o resfriamento total da placa de vídeo, né? Principalmente da parte da GPU e dos componentes de memórias dela. Pronto pessoal, tá aqui a placa de vídeo, a parte de trás, os 4 parafusos principais ali da placa, né? Mais os 2 aqui que estão escondidos nessa parte de trás aqui. Eu preciso soltar esses 2 parafusos, mais esses 4 que estão aqui desse outro lado, para poder ter acesso ao PCB da placa de vídeo. Fazendo a remoção aqui desses 6 parafusos, eu já consigo soltar a parte de trás da placa com relação à parte frontal, para chegar no PCB e chegar na GPU. Vocês podem observar também que eu tenho um thermal pad aqui na parte de trás, tem outro ali na parte de cima, tem um ali do lado direito que não dá para ver por conta do backplate, e mais um na parte de baixo. Esses thermal pads aqui, eles são de 3 milímetros, os que ficam aqui na parte de trás da placa. Os que ficam aqui na parte de dentro, na parte frontal, são de 2 milímetros. Por isso que eu comprei 2 thermal pads de 85 por 45, de 2 e de 3 milímetros, para poder fazer essa manutenção aqui para vocês. Eu vou parar aqui o vídeo, vou abrir a placa para vocês verem como é que é a parte interna dela. Estamos aqui com a placa aberta, como vocês podem ver, né? Como eu falei para vocês, na parte interna dela nós temos esses thermal pads, né? Basicamente ali são quatro
entradas de chiplets para memória no thermalpad, para ele pegar em cima de 4 módulos de memória. Tem mais um ali na parte de baixo, mais um na parte superior e mais 4 ali do lado esquerdo. Na verdade, essa placa ela só tem 10 GB de memória, ela não tem 12, mas a gente precisa resfriar os componentes onde vai ficar encaixado ali no PCB da placa, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Eu estou gravando aqui com o celular em ultra wide, vou mudar aqui para a câmera normal, e aí vocês podem ter uma visão melhor aqui do PCB, aonde ali no centro nós temos a GPU e temos ali os módulos de memória. São 4 módulos ali do lado direito, mais 4 ali do lado esquerdo, mais um na parte de cima, mais um aqui na parte de baixo. E tem mais 2 módulos de memória ali que eu poderia incluir no PCB da placa para ela ir para 12 GB. Essa placa aqui ela suporta 12 GB, mas é um modelo de 10, aonde eu posso comprar os mesmos módulos de memória, né, do mesmo fabricante, mesmo modelo de série, e levando numa loja especializada de manutenção de placas de vídeo, a gente pode fazer o rebalem ali das memórias, incluindo mais 2 para formar 12 e depois mudar o firmware da placa de vídeo. Só que eu não vou fazer isso, essa placa ela tem 10 GB, ela atende super bem qualquer jogo em Full HD, 1440p ou 4K. Então nós temos ali também os seus capacitores, temos também ali no seu PCB os transistores, como vocês podem ver, os resistores, e temos também ali outros componentes eletrônicos da placa, né, que fazem todas as alimentações de fases de energia dela, conforme a gente pode ver aqui no PCB. A manutenção basicamente é bem simples, a gente vai limpar esses módulos de memória que vocês estão vendo ali, porque o thermalpad com o tempo ele vai soltando um óleo, como esses thermalpads que eu tinha comprado do modelo Odyssey da Thermalright, eles já estão um pouquinho ressecados, eu resolvi trocar para o da Obsidian e fazer os testes ali de temperatura, principalmente como é que vai se comportar a temperatura das memórias e também da GPU. A pasta térmica, vocês podem ver quando a gente aplica, né, e faz a pressão com o heatsink da placa, ela espalha um pouco para os lados, né, pega na parte dos transistores ali da GPU, só que como essa pasta térmica ela não conduz eletricidade, a gente não tem problema com isso. Então, quando vocês forem comprar pasta térmica para aplicar em GPU ou em processador, tomem cuidado para comprar pastas térmicas que não tenham condução elétrica e que sejam boas de transferência térmica em microkelvin, para que vocês possam ter aí o melhor arrefecimento possível na troca térmica de calor entre o chipset, a pasta térmica e o heatsink aí, tanto do processador quanto da GPU. Bom, basicamente agora eu vou fazer o processo aqui de limpeza da placa. Vou limpar toda ela, né, todo o PCB, essa parte de plástico aqui que vocês estão vendo. E depois eu vou montar a placa e vamos ver como é que vai se comportar aí as temperaturas da GPU com a mudança da pasta térmica e dos thermalpads. Pronto, pessoal, PCB limpo aqui da placa na parte superior. Vocês podem ver que eu removi toda a oleosidade que tinha nas memórias. Fiz toda a limpeza de sujeira que tinha aqui nas laterais do PCB. E se a gente for dar uma olhada aqui na parte de trás... Bom, o que eu vou fazer agora é medir os thermalpads da frontal, para colocar aqui na parte frontal do PCB. E depois eu vou medir aqui os thermalpads da parte traseira, para poder colocar eles aqui na parte de trás também do PCB, como vocês estão vendo. Pronto, pessoal, tá aqui, placa montada, como vocês podem ver. Para a gente soltar o backplate aqui da parte de trás da placa, tem que soltar também esses 3 parafusos aqui da frente, mais 2 parafusos aqui na lateral aqui da traseira da placa de vídeo. Soltando esses 2 aqui, esses 3 aqui da frente, e soltando aqueles 4 lá que eu falei para vocês, mais os 2 últimos lá, você consegue soltar a placa toda, faz a limpeza dela, depois faz a montagem, né? Já coloca os thermalpads na posição certa, já deixa tudo certinho, como vocês estão vendo aqui. E agora é só ligar a placa de vídeo para ver as temperaturas dela depois dessa manutenção que foi realizada. Pronto, pessoal, estamos aqui na área de trabalho do PC, já estou com o Tech Power aberto aqui, do GPU-Z. E conforme vocês podem ver aqui nas imagens, nós temos ali uma temperatura de 56,8
57 graus mais ou menos, um hotspot de 69,5 e a temperatura da memória está em 64 graus, isso depois da manutenção que foi realizada na placa de vídeo. Vamos abrir aqui o AIDA 64. Bom, a temperatura da GPU agora subiu para 63,4, né? Tá variando ali em 63,7. Ela já está com as fãs ali em 44% já em rotação. Isso porque eu estou fazendo a gravação aqui com o OBS Studio. Se eu não tivesse com ele aqui aberto, fazendo a gravação, a temperatura estaria mais ou menos ali na casa de 53 graus por aí. E agora, nesse exato momento, nós temos 28 graus aqui na cidade de Petrolina. Então, aqui no estresse da GPU, a gente vai fazer um teste rápido para ver como é que tá as temperaturas aqui da GPU depois da manutenção. Vamos aqui dar um start. E vocês podem ver aí que rapidamente a temperatura ali da GPU subiu de 63 para 75 graus. O hotspot ali está batendo na casa de 90 graus da placa, 89, 90, variando por ali. E a temperatura ali da memória subiu de 62 para 74 graus. Essas são as temperaturas que nós temos aqui agora. E as fãs da GPU estão em 69%, com a rotação ali em 2280 RPM nas três fãs, né? Como a fã ela tem basicamente duas entradas de energia para fazer a conexão no PCB da placa, sendo que duas fãs estão conectadas por um único cabo e a terceira fã conectada num cabo individual separado. Mas ele faz ali a medição das três fãs na mesma rotação, 2257 agora ali na primeira fã, e na fã 2, que está com a fã 3 também ligada, está com a mesma rotação também. A GPU está em 100%. O teste já está rodando aqui, já tem mais ou menos um minuto. A temperatura ali da memória não passou de 74 graus, isso é muito bom. O hotspot está um pouco alto, está em 91,7 graus, mas isso pode ser relacionado à pasta térmica que foi utilizada, a ZF12 da Thermal Magic. Antes eu estava com a pasta térmica aplicada na GPU, que seria a MX4. Tinha também feito um outro teste com outra pasta térmica da Deepcool. E as temperaturas ali do hotspot, elas variam muito entre 88, 85 até 90 graus, depende muito da temperatura ambiente, tá? E uma outra coisa também que pode influenciar nessa temperatura do hotspot é a posição da GPU. Se a GPU estiver na posição vertical, por padrão, ela já vai subir aí uns 2 graus. Ela na posição horizontal, ela funciona melhor para dissipação de calor, porque ela vai ter mais área de contato para fazer essa dissipação de calor. Consequentemente, o hotspot dela e a temperatura vai cair um pouco mais. Em jogos, se estivesse rodando aqui um jogo aqui agora e o jogo estivesse puxando mais ou menos ali uns 70 a 90 ou até mesmo 100% ali da GPU, a temperatura média dela estaria mais ou menos naquela faixa ali que vocês estão vendo, 75, 76 graus. Eu estou surpreso um pouco com a temperatura da memória, ela está se mantendo estável em 76, 74 graus com os thermal pads da Obsidian. Quando eu estava com os thermal pads da Odyssey, da Thermalright, eles ficavam mais ou menos ali na casa de 79, mais ou menos ali uns 80 graus. Dependendo da temperatura ambiente, podia cair mais, podia estar na casa de 85, mas isso é muito relativo, tá? Se você tem, por exemplo, um computador que está usando um ar-condicionado no local, com a GPU, mesmo ela estando em 100% de carga, essas temperaturas aqui elas vão cair mais do que vocês estão vendo. Então, no geral, eu estou um pouco satisfeito com o trabalho que foi realizado. A placa está puxando ali 320 watts de energia. Se eu deixar esse teste rodando aqui mais ou menos uma meia hora, vocês vão notar que a temperatura não vai mudar muito do que está aqui. Ela vai ficar variando ali entre 75, 77 até 78 graus. E o hotspot da placa, ele agora está em 92 graus. Para mim, a temperatura ideal aqui desse hotspot seria ele estar entre 85 a 88 graus. Lembrando que essa placa ela chega fácil a 100 graus sem nenhum problema para o PCB da placa. Mas não é bom a gente estar com as temperaturas de junções muito altas, porque isso pode diminuir a vida útil da GPU.
pode forçar os componentes e aí ao invés de ela durar mais tempo, ela vai durar menos tempo. Então era um teste que eu queria mostrar para vocês, Ryzen 9 5900X, rodando aqui em idle, está mais ou menos ali com 3 ou 4.2 GHz de frequência, dando alguns picos aí para 4.9, mas o nosso teste de foco aqui seria a GPU. Então ela está batendo aqui 77, não está mudando muito com relação a isso, está entre 76 e 77 graus. E o hotspot ele está um pouquinho alto, talvez eu precise abrir a placa novamente para fazer a troca da faixa térmica, ao invés de usar a ZF12, voltar a usar a MX4 ou mesmo a faixa térmica da Deepcool para fazer um teste de temperatura aqui para o hotspot. A temperatura da GPU está normal, ela está em 77 graus, está segurando bem. E o hotspot geralmente ele fica entre 15 a 20 graus, um pouco mais alto do que a temperatura da GPU. Ele tem alguns sensores ali espalhados no die da GPU. E aí ele consegue fazer uma métrica diferente aqui dessas temperaturas. No geral, temperatura de memória e temperatura de GPU, para mim está normal. Só o hotspot aqui que poderia estar um pouco mais baixo, mas isso pode ter influência também com relação à temperatura ambiente aqui. Está um pouco quente em Petrolina, mesmo estando 28 graus, mas está um pouquinho quente aqui na cidade. A sensação de temperatura térmica não seria essa aqui, seria mais ou menos uns 30 graus, que é o que a gente está sentindo aqui agora. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Adrenatec, convido vocês a se inscreverem. Compartilhem os vídeos, porque isso ajuda demais o canal a divulgar o trabalho que a gente faz, né? E ajuda também o canal a crescer. Deixem aí nos comentários as dúvidas que vocês têm com relação à manutenção para a GPU. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Quais são os materiais que a gente utiliza para fazer esse tipo de manutenção? E aí nos comentários eu coloco lá as respostas para vocês. Mais uma vez, muito obrigado aí por assistirem o vídeo até aqui. Agradeço demais aí aos novos inscritos do canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Até lá!